Essa dor vai ser usada por Deus para moldar o ser pensante que você é. Aí sim, quando você chegar lá, no propósito, no lugar que Deus estabeleceu para você chegar, você vai saber valorizar. Por quê, Rivaldo? Porque Deus já ensinou você. Fala para esse crente que está do seu lado e diga: há um tempo para todas as coisas. Por volta da hora 9, meio-dia, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. É uma palavra hebraica. A Bíblia já diz o que significa. Significa: Deus meu, por que me desamparastes? Abra o Salmo 22 primeiro. Jesus não disse isso aqui, não é porque Deus abandonou ele. Eu não concordo com a linha que diz que Deus abandonou Jesus aqui na cruz. Salmo 22 primeiro. Jesus citou essa frase. Salmo, não tem problema. Jesus citou essa frase porque essa frase está escrita lá no Salmo 22. Salmo de Davi. Davi vai dizer: Deus meu, Eli, Eli, por que me desamparastes? Lama sabachthani. Deus meu, Salmo 22, está escrito isso aqui: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus era muito inteligente. Jesus era Deus, mas Jesus era humano. E quem passou pelo que Jesus estava passando precisava fazer o quê? Colocar para fora. Porque chega uma hora que o negócio está tão pesado que você não aguenta mais ficar quieto. E se você não botar para fora, você vai morrer. Você vai tirar sua vida, vai cometer um suicídio, vai fazer uma besteira. Só que Jesus não abriu a boca para falar qualquer coisa. Jesus colocou para fora o que ele tinha para colocar, mas usou a palavra de Deus para isso. Eu me arrepio quando falo. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus citou o Salmo de Davi para dizer para a gente o seguinte: quer desabafar, não está mais aguentando, usa um texto na Bíblia que reflete a tua dor, porque Deus vai entender que você é gente, que você é carne. Grande Deus. Jesus citou um salmo para colocar para fora o que estava dentro dele. E quem é que vai dizer que Jesus errou? Não está escrito? Deus meu, por que me desamparastes? Versículo de número 50 do Salmo de Mateus capítulo 27. Aí, no versículo de número 50, eu não vou demorar. Eu vim falar sobre o sofrimento de Jesus, mas vou ser rápido. Vocês vão entender rapidinho. Salmo 27, 50. Jesus vai dizer outra palavra que algumas pessoas acham que essa palavra ele também disse porque, sei lá, não, ele também citou a Bíblia. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 50. E Jesus, clamando em alta voz, disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso está escrito no Salmo 31, versículo 5. Pai, a ti entrego o meu espírito. Vai uma dica aqui para quem conhece alguém que está perto de morrer. Todas as vezes que você se deitar para dormir, usa o Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque se você dormir e morrer, quem vai receber o teu espírito é Deus. Por que eu estou mostrando esses dois versículos? Pode voltar para Mateus. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que tudo que Jesus dizia, tudo, ele pegava de algo que estava na Bíblia. Porque se alguém dissesse para ele que você está dizendo errado, Jesus citava o texto e dizia: não está escrito. Por isso que Jesus sempre dizia: está escrito, está escrito. Versículo de número 50.
50. Pode clicar em cima. Diz assim. Estamos testando hoje esse data show, tá bom? E Jesus disse: entrego a ti o meu espírito. 51. E eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu, as rochas se partiram. Quando Jesus disse, pode botar no 50, aqui, 51. Quando Jesus disse: entrego a ti o meu espírito, o que aconteceu? No santuário, na igreja daquela época, tinha um véu. Aí diz o texto que o véu rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as rochas começaram a, outras traduções diz, saculejar. Sabe por quê? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou? Porque quando o homem pecou, lá no Gênesis, o homem não podia ser tocado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo tocasse alguém que tinha a marca do pecado, a pessoa morria na hora. Aí Deus mandou construir um tabernáculo, mandou separar em 3 partes. E Deus disse assim: vai ter um lugar que só uma pessoa vai entrar. E essa pessoa tinha que fazer um arrudeio, um sacrifício, um bocado de coisa, para uma vez no ano ela entrar nesse lugar que ficava depois desse véu e ser tocado pelo Espírito Santo e o pecado do povo ser perdoado. Só que o Espírito Santo descia lá uma vez no ano, lá dentro do véu. Só que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Aí o Espírito Santo saiu de lá dentro e veio para a terra para poder nos tocar de forma individual. Você vai entender. Antes não podia, mas agora sim. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas ou as pedras, depende da tradução que você estiver usando. A terra tremeu. Quando Jesus morreu, Lucas 19:40, os demônios não deram glória. Jesus morreu, os anjos não deram glória. Analise o texto. Os discípulos que estavam com Jesus não deu glória. Quando Jesus morreu, quem estava presente, os soldados, não deram glória. Mas Lucas 19:40, a Bíblia diz que diante de Jesus, se ninguém adorar a Ele, as pedras e a própria terra vai adorar. Você não está entendendo isso aqui? As pessoas estavam ao lado de Jesus, ninguém adorou, mas a Bíblia diz que a terra tremeu e as rochas se fenderam para que se cumprisse a palavra: se ninguém me adorar, as pedras clamarão. Se você não adorar, Deus não vai ficar sem adoração. Então adore a Ele. E aí, um soldado pegou um caniço, que é tipo uma vara de pescar, só que na frente, na ponta tem um metal que fura. E deu vinagre para Jesus beber ao invés de água. Só que Jesus se revela para esse soldado, e o soldado no final vai dizer: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, se o amor de Jesus, preste bastante atenção, se o amor de Jesus foi suficiente para salvar alguém que estava lhe crucificando, o que Ele não pode fazer para aquele teu atribulado que vai xingando a igreja? Você acha que o amor de Jesus não pode alcançar ele? Se Jesus salvou soldados que estavam matando, você acha que Deus não pode salvar o teu filho que é cachaceiro, que é drogado? Você acha que Ele não pode salvar a tua irmã? Aleluia.
a tua esposa. Deus está dizendo nessa noite para alguém que chegou aqui: o meu amor, o amor de Jesus é tão grande que pode alcançar até aquele que é contra Ele, até aquele que fala dele. O amor dele é tão poderoso que ele pode ainda hoje alcançar a tua casa, alcançar teu casamento, alcançar tua família, alcançar a tua vida. Então não perde as esperanças. Jesus está apto a salvar. Jesus morre, ressuscita, e aí começa essa história. Lucas vai dizer assim, Lucas que escreveu o livro de Atos, escreve o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Jesus começa a subir. Versículo 3: a estes também, depois de ter padecido, se representou vivo. Jesus se representou vivo. Não foi o espírito dele não, foi o corpo, foi a carne que ressuscitou. Vivo, com muitas provas incontestáveis. Jesus ressuscitou e naquela época todo mundo sabia que era verdade. Aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4: e comendo com eles. Jesus comeu, viu? Jesus estava no corpo glorificado. Sabe qual foi o maior sacrifício? É que quando Jesus morreu na cruz, levando os nossos pecados, ele deixou de ser espírito, e agora o Deus que é todo poderoso vive num corpo igual a gente, para sempre. Jesus vive num corpo humano para sempre. Sabe o que é isso? Eu vou dar uma ilustração. Digamos que está todo mundo preso. A terra é grande. Alguém diz assim: olha, toma R$1 milhão para Edivaldo, 1 milhão para Josivaldo e 1 milhão para Eduardo. Eu só esqueço o nome dele toda vez. Josivaldo e Eduardo não podem ir porque roubou. Um exemplo, viu? Pelo amor de Deus. Aí Moisés vai dizer assim: eu fico preso dentro do banheiro para a eternidade. Eternidade não tem tempo, infinito, para eles dois poderem ficar a hora que eles quiserem andando. Não é um grande sacrifício? Imagina aí, Jesus, que antes era o Deus todo poderoso, que era Espírito. Espírito, irmão, está em todo lugar, a todo tempo, faz o que quer, faz o que quer. Agora morando dentro de um corpo igual o nosso. Tá bom, é glorificado o corpo, mas não é a mesma coisa de ser espírito. Esse foi o grande sacrifício. Por causa dos nossos pecados, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se esvaziou de toda a sua glória. Como diz Colossenses 2:9, se esvaziou de tudo. Entrou no corpo humano. E até hoje ele está lá dentro de um corpo humano. Por isso que quando Jesus chegou no céu, os anjos olharam e disseram assim: quem é esse? Quem é esse? Não reconheceu. Um homem entrando no céu e dizendo-se rei. Quem é esse? Agora eu pergunto a você: é ou não é um grande sacrifício ficar preso dentro de um corpo para toda a eternidade, só para fazer com que você vá para o mesmo lugar que ele está? Isso é amor. A cruz foi importante? Foi. Só que não contaram para você essa história do jeito que é para contar. Por que eu estou dizendo que Jesus está dentro de um corpo? Porque Paulo vai dizer, 1 Timóteo 2:3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. Versículo 4: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Homem aqui na Bíblia é ser humano, tá? A palavra ser humano, homem no original é ser humano. Deseja que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Presta atenção: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Irmão, de Mateus até Lucas, Jesus não é chamado de Cristo, é só Jesus. Por quê? Porque Cristo é a expressão de Deus humana.
quando Jesus está glorificado. Por isso que Cristo, você só vai ver uma vez Pedro dizendo: tu és o Cristo. Uma vez. E Jesus vai dizer: ei Pedro, quem te revelou não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito. Porque eu não sou o Cristo ainda, mas tu já sabe. Entendeu? Então aqui é Cristo. Por quê? Porque Jesus aqui já está glorificado no seu corpo humano que ele ganhou. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo Espírito, não é Jesus Cristo Deus, é Jesus Cristo, volta lá, homem. Jesus Cristo, homem, humano. Em outras palavras, Ele é agora o nosso mediador, mediador entre o Pai e o homem. Jesus Cristo, humano. Apocalipse capítulo 5. Eu vou terminar agora, vou até fechar a Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Conseguiu? Olha o que diz a palavra. Apocalipse. E Jesus estava onde? Jesus entrou no céu, né? Entrou lá Jesus no céu, ó. Forma humana. Aí vai se cumprir isso aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Diga assim: Deus. Diga: o Pai. Está lá Deus, sentado no trono. Na mão direita dele tem um livro. Está lá Deus sentado e o livro na mão. Na mão dele tem um livro. E isso é João, o apóstolo, tem uma visão. Vi na mão direita daquele que está no trono, vi na mão de Deus um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em alta voz, dizendo, sei lá no céu: quem é digno de abrir o livro e de desatar o selo? Olha o que João viu: Deus sentado no trono com o livro na mão, o livro escrito por dentro e por fora, e um anjo do lado dizendo: quem daí é digno de abrir o livro e de desatar o selo? Quem é digno? O anjo perguntando. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aquele livro na mão de Deus era tão poderoso que ninguém foi achado, nem no céu, nem anjo, nem arcanjo, nem ninguém foi achado digno de olhar para o livro. 4. Aí João, apóstolo, disse: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Segura aqui. Nem mesmo de olhar para ele. Por que João chorava? Se você ler o capítulo 4 do livro do Apocalipse, você vai ver que aquele livro é a história da humanidade. Quando o homem pecou, Deus pegou, mandou a morte e selou o livro. E Deus disse: quem pecar morreu, e todo mundo peca. Aí diz a Bíblia que se a eternidade chegasse e aquele livro não fosse aberto e não fosse tirado os selos, todos nós seríamos condenados para o inferno. João sabia, e João começou a chorar. Meu Deus, vai todo mundo para o inferno. Por quê? Porque nem no céu, nem na terra foi achado alguém para pegar o livro. Se não tem ninguém para pegar o livro, ferrou para todo mundo. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: João, não chore. Eis aí, entrando no céu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Versículo 6. Então eu vi no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes dos anciãos. Quem foi que João viu? Ele viu alguém de pé, um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres, que simboliza 7 espíritos, aleluia, 7 olhos, 7 espíritos de Deus enviados na terra. Versículo 7. Veio, pois, o cordeiro, que é Jesus,
chegou até o trono. Deus estava sentado. Jesus fez o quê? Tomou o livro da mão do Pai. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. Jesus entrou no céu. Deus estava sentado com o livro na mão. Jesus entrou. Tomou o livro da mão de Deus. Só quem podia tomar o livro da mão de Deus era um homem. Deus e Deus não podia, né? Nenhum anjo podia. Mas um homem podia, se ele fosse digno. Então Jesus toma o livro da mão de Deus. Versículo 8. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, que é um dos nomes de Jesus. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que é o quê? A oração da igreja, dos santos. A Bíblia diz que quando Jesus chegou lá, os 24 anciãos começaram a apresentar as nossas orações. Jesus está ciente de cada oração que é feita pela igreja. Versículo de número 9. E eles entoavam um novo cântico. Um novo cântico. Sabe qual era o cântico que era cantado no céu? Apocalipse 1:20. Santo, santo. Esse era o cântico. Era santo, 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 santo. Os anjos diziam para Deus: santo, santo. E sem parar: santo, santo. Só que era uma música, né? Santo, santo, eternamente. Só que quando Jesus entrou no céu, mudaram a música. Quando Jesus entrou no céu, entoavam um novo cântico. Se Jesus mudou a música do céu, o que ele não pode mudar na nossa vida? Olha o cântico: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Versículo de número 12. Proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Versículo de número 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e sobre tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio para todos sempre. Deixa eu te perguntar, isso aqui foi 1% do que Jesus fez no céu. Só que ele ainda não começou a fazer na terra. Eu trouxe essa reflexão para você começar a ter uma noção diferente de Deus. Porque tem pessoas aqui que vêm para um culto como esse e vem achando que Deus e o diabo estão brigando lá. Eita, quem é que ganha hoje? Será que Deus ganha hoje? Será que o diabo não? O diabo hoje está ganhando. Não, hoje Deus está ganhando. Meu irmão, não tem briga com Deus. Deus não tem inimigo. Deus não tem adversário. A Bíblia diz que no fim dos tempos Deus vai dar ordem a um anjo, e somente esse anjo vai prender o diabo, vai prender o anticristo, a besta e o falso profeta. E você fica comparando Deus com o diabo? Comece a enxergar Jesus como ele merece ser enxergado. É poderoso, é dono da vida e é noivo da igreja. Fique de pé. Você que está enfermo, aí no seu lugar você vai colocar a mão sobre mais ou menos o lugar da enfermidade. Ministério de Louvor.